boa noite a todos. Vamos à nossa lição da noite. O nosso evangelho de hoje é a lição de número 36 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E a lição de hoje tem o título de Faccionismo. Ela foi extraída do evangelho, da carta de Tiago, do capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então, eu vou iniciar pela palavra que é o título da lição de hoje. Eu fui buscar o significado desta palavra, faccionismo, ou faccioso. Como disse a nossa irmã, a nossa amiga Sônia, na terça-feira, de uma maneira geral, quando a gente pensa nessa palavra, ela nos remete a um significado negativo, né? Alguém que incita movimentos contra uma autoridade estabelecida, revoltoso, subversivo, intransigente. Entretanto, ela também pode ser encarada apenas como um pensamento ou um ponto de vista diferente ou divergente dentro de um mesmo grupo. Falando um pouquinho sobre a carta ou a epístola de Tiago, ela foi escrita a todos os cristãos do seu tempo e trata de assuntos práticos do dia a dia da vida cristã. Essa carta foi endereçada às 12 tribos da dispersão, que naquela época eram os judeus que haviam sido convertidos e que haviam se espalhado pelo mundo. Tiago fala sobre a importância e o valor do verdadeiro caráter cristão. De acordo com ele, se cremos na palavra de Deus, devemos falar e agir com coerência, de acordo com os princípios daquilo em que cremos. E ele diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, sem ação e sem obras, está morta. A verdadeira fé, portanto, deve se manifestar de forma prática, através das nossas ações diárias. E eu vou ler o trecho do qual foi extraída a lição de hoje. Foi extraída do versículo 14, que tem o título de A Verdadeira Sabedoria. E diz o seguinte: mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo. É da nossa natureza humânica e é diabólica, pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, essa lição de hoje, ela nos traz uma mensagem, um chamado muito importante. Por quê? Tudo aquilo que vem de Deus vem para o nosso bem. Jesus, o nosso mestre, veio nos trazer lições de puro amor, de caridade, de benevolência e de amor ao próximo. E Emmanuel, baseado nesse trecho da carta de Tiago, inicia dizendo que todas as escolas religiosas apresentam valores inconfundíveis ao homem de boa vontade, ou seja, a essência de cada uma delas é boa. Infelizmente, essa essência passa pela interpretação humana, e ainda somos seres espirituais encarnados aqui nesse nosso planeta, muito imperfeitos em termos morais e espirituais. Desta forma, esta verdadeira essência, essa verdadeira mensagem, acaba sendo deturpada pela nossa própria inferioridade humana. E aí, nos deparamos, segundo Emmanuel, com problemas diversos, tais como abusos dentro do próprio sacerdócio, fantasias de cultos exteriores e, segundo ele, um perigo também, o sentimento faccioso que atrapalha ou adia indefinidamente a nossa evolução espiritual. Católicos, protestantes, espiritistas, todos ameaçados pelo monstro da separação, como se a religião,
qualquer que seja ela, tenha como objetivo principal trazer e fomentar a discórdia entre as pessoas. Na realidade, é exatamente o oposto. E eu pergunto, existe uma religião que seja melhor do que a outra? O caminho escolhido por cada um para buscar o seu crescimento espiritual não deve ser respeitado? As diferenças entre as pessoas não deveriam ser aceitas e respeitadas? Vamos lembrar que durante os nossos trabalhos, inclusive durante as vibrações, nós vibramos sempre pela confraternização universal, entre todos. Os ensinamentos que Jesus veio nos trazer nunca foram absolutamente radicais ou direcionados a um único caminho religioso específico. Eu costumo dizer que, na minha opinião, a melhor religião é aquela que me torna uma pessoa melhor, em termos de atitudes, de aprimoramento e aprendizado moral, qualquer que seja ela. Por que, então, determinada doutrina tem que ser considerada superior às outras ou ser a possuidora da única verdade? A verdadeira espiritualidade, as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus contém uma verdade única e válida para todos, indistintamente. Vamos lembrar aqui, por exemplo, das leis de causa e efeito e do livre-arbítrio. A lei do amor é universal. Segundo Emmanuel, todos querem que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Os homens, ao longo da história, vêm deturpando e modificando a verdadeira essência da mensagem divina. Jesus veio nos mostrar o mais sublime dos sentimentos, que é o amor. Deus, nosso Pai Criador, é puro amor. Ele nos ama incondicionalmente. Ele crê na nossa essência e na nossa capacidade de evolução para o bem. Emmanuel fala sobre as religiões, nesse capítulo de hoje, e eu estendo esse tema para todas as circunstâncias da nossa vida. O que vemos ainda hoje, e eu diria, agora, nos dias atuais, mais do que nunca, infelizmente, ódio, separações das mais diversas por ideologias partidárias, religiosas, guerras, conflitos, intolerância total em relação às diferenças. E nós estamos aqui falando de um Deus de amor. Então, que Deus é esse que permite que se mate, que se faça guerras? Que Deus é esse que deseja que eu odeie o meu próximo apenas porque ele possui ideias diferentes das minhas? Porque o outro tem uma cor diferente da minha? Que Deus espera que eu me sinta superior aos outros e detentor da verdade absoluta? Certamente não é esse nosso Deus único de amor, criador de todos nós. Certamente não foi essa a mensagem que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe. Ainda estamos precisando melhorar muito como seres espirituais encarnados aqui na Terra. É um tema muito sério, muito atual, que Emmanuel coloca no âmbito religioso e que podemos e devemos estender para as mais diversas áreas da nossa vida. Quanta desigualdade social temos visto, quanta violência e intolerância, guerras e mortes ainda presentes, e parece que a nossa humanidade não aprende. 2000 anos depois da vinda de Jesus, e ainda temos guerra por poder, por querer fazer prevalecer a própria opinião. Que pena, não é mesmo? Vamos cada um analisar cuidadosamente as nossas atitudes, as nossas ações. Emmanuel conclui a lição de hoje dizendo que todo o aprendiz do Cristo esteja preparado para resistir ao mal, que é fundamental que compreendamos que Deus Pai é indistintamente o Pai de todos. Seus princípios são para todos, são universais. Os caminhos que levam ao nosso Pai podem ser diferentes, pois, afinal de contas, somos individualidades. Estamos em momentos evolutivos diferentes. Então, os nossos caminhos, o caminho que cada um de nós escolhe, pode estar num momento diferente, porém, levam ao mesmo Deus, a este Deus único, infinitamente bom e misericordioso. Segundo Emmanuel, a única diferença entre os homens na casa do Pai é a que se mede pelo esforço e pela ação de cada um de nós. Então, que nós possamos, de verdade,
analisar tudo isso cuidadosamente e que possamos ser melhores a cada dia através das nossas atitudes diferentes e procurando melhorar a cada momento. Graças a Deus.